E aí, gente, era Science aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Deep Learning e robótica, né? Talvez eu aumente essa série para uns 3 vídeos. Eu não sei exatamente. Basicamente, o objetivo é mostrar que inteligência artificial pode ser aplicada para robótica, tanto do ponto de vista estrutural, né? Para o controle de sistemas robóticos físicos, né? Como posteriormente a gente vai ver pontos de vista mais com relação a teorias cognitivas aplicadas para robótica, né? Que é chamada de robótica cognitiva. Esse vídeo aqui não vai ser essencialmente sobre robótica cognitiva, ou também chamada de robótica epigenética, né? Talvez a gente fale sobre isso nos próximos vídeos, né? Então, eu gostei muito desse paper, né? Os limites e potenciais, né, da Deep Learning para robótica. E aí, no caso, tem uma imagem interessante, que você tem várias questões aqui sobre aprendizado, questão temporal, né? E física espacial que o robô tem que ter, e raciocínio lógico, né? Mas eu poderia tirar isso daqui e colocar outros elementos, né? Como, por exemplo, que para a robótica cognitiva acontecer, né? Você precisa de elementos da psicologia, neurociência, é, chamada de psicologia de desenvolvimento. Vamos ter um tema específico que é extremamente importante para a robótica cognitiva, né? Você criar sistemas que são humanoides que consigam não só se mover, mas também ter o que é chamado de independência do observador, que é algo que a gente não tem no momento, né? Ele pode agir de forma independente num ambiente. E aí tem um exemplo de como seriam os princípios fundamentais. Você tem a parte de simulação da realidade, né? Normalmente você simula no ambiente 3D, o aprendizado, com Deep Learning. Depois você coloca isso na parte de máquina, né? Então você tem os mesmos componentes, assim, do ponto de vista físico, no mundo virtual, né? Um software. E aí você faz o sistema aprender ali. E depois se inserir isso num sistema robótico, né? Por que isso é importante? Porque no sistema virtual você consegue fazer as coisas de forma mais ampla, né? Sem limites. E aí você consegue treinar o sistema mais rápido. Aqui são as camadas, output, e aqui só é uma representação visual, né? Lembrando que é importante que você veja todos os vídeos anteriores para eu não explicar de novo coisas que eu já expliquei anteriormente. E aí, um conceito que é interessante para robótica é Reinforcement Learning, Key Learning. Lembra que negócio da tabela aqui que a gente viu anteriormente? No vídeo sobre Reinforcement Learning. Então você tem aqui o ambiente, o sistema de Reinforcement Learning, o sistema de atualização, a memória do robô, vai ser atualizada e as ações deles. É uma função de evaluação desse sistema, né? Então, o sistema de agentes é padrão aí de Reinforcement Learning, né? E aí, tem uma coisa muito importante. Por exemplo, aqueles robôs que já tem há muito tempo, já há muitos anos já. Que é aqueles robôs que limpam o chão. Parece como se fosse uma mini Alexa que limpa o chão. Tem que resolver um problema chamado pathing. Então, eles têm sensores ao redor. E o objetivo deles é passar por toda a superfície da casa, né, por exemplo, e desviando dos obstáculos com sensores. Então, eles sentem que tem um objeto, ele vai para outro lado, por exemplo. No caso, ele quer achar o melhor caminho para ir do ponto A até B aqui, né? Que é o caminho de Hamilton. Só que como é um ambiente físico, né? E o robô, por exemplo, ele não tem um mapa da casa. Ele tem que fazer isso de uma forma explorativa, né? Então ele tem que ir até aqui, aí ver o que ele tem que fazer, ir até aqui, ver o que ele tem que fazer, ir até aqui, sentindo os objetos ao redor, usando sensores, radares, não importa. Que é um exemplo físico, né, desse paper. Então você tem aqui o robôzinho e ele tem que escolher qual caminho seguir, qual que é o melhor caminho até S, né? E aí vários algoritmos aqui vão dar resultados diferentes. Aqui é um exemplo de simulação 3D, né? Então aqui em cima você tem a simulação 3D de um braço robótico. E aqui o algoritmo de Key Learning básico, né? Com relação às recompensas. Então é de recompensas. Se ele conseguir pegar o objeto, então ele recebe uma recompensa. Senão ele tem que manobrar distância de novo para conseguir executar essa task, né? Essa tarefa.
Tem uma coisa chamada PID, que é Proportional Integral Derivative Controller. Tem a ver com você controlar o seu sistema robótico. Então você tem aqui um sistema de recompensa, né, de Reinforcement Learning para maximizar o PID, né? Então você tem o agente, a policy, que vai ser para melhorar o aprendizado, a função de recompensas, o input, e o sistema é controlado por celular, né? É mobile, né? E aí você tem as recompensas com relação ao objetivo que você quer, né? Se for um robô que quer limpar a casa ou subir uma escada, ou um robô quadrúpede, né? Você quer que ele consiga andar como um guepardo rápido, enfim. No Match ficou bem famoso esse robô. Então você quer fazer com que ele faça as coisas o melhor possível. Eu creio que Reinforcement Learning, para esse tipo de coisa, é extremamente útil. Você tem um agente e você quer maximizar algumas tasks desse agente, né? Você tem sistemas hoje de reconhecimento facial, de reconhecimento de objetos. Coisas como você tem em carros autônomos que eles usam radares para saber o mundo ao redor e conseguem andar na rua. Então hoje em dia, não é só nessa parte que eu tô mostrando, mas em outras partes que a gente já mostrou, poderia integrar na câmera de um robô e usar para as testes que ele tem que fazer. Então, mas não necessariamente é o suficiente para fazer um sistema inteligente de verdade, né? Com consciência. Então, espacialmente, você tem aqui o input, que é o ambiente onde ele tá, né? Pode ser a sala de estar, ou uma cidade. A gente pode sair da sala de estar, um robôzinho que limpa a casa para algo maior. Por exemplo, o robô que limpa as ruas. Seria interessante. E aí você tem aqui o input e a questão relacionada à posição do robô com relação ao que ele tem que fazer ao longo do tempo, né? Aí você tem aqui está o modelo, né? Você tem as funções básicas de B1 com relação às recompensas, a questão das policies, todo o contexto de reinforcement que a gente tem, já falou várias vezes. E aqui, o que eu acho interessante desse paper é que eles mostram um exemplo. Então, imagina, por exemplo, um sistema robótico que o objetivo dele é limpar fogo de uma área por incêndios, né? Aí você tem esse sistema com o UAV. Normalmente a gente sabe de UAV por causa de Call of Duty, né? Call of Duty. Mas você tem o sistema UAV, uma antena que controla eles, né? E que deixa eles coordenados entre si. E a gente já vai ver algoritmos sobre isso, né? E aí, o seu objetivo é que eles andem da melhor forma possível nesse ambiente. Em áreas que aconteceram desastres naturais. Por exemplo, vamos supor que teve uma enchente numa cidade. Você quer que drones coletivamente façam gravações para a gente ter também usando reconhecimento facial, reconhecimento de pessoas e objetos, para reconhecer onde estão as pessoas em áreas de risco e com GPS para a gente saber a localização. Então, você mandaria esses drones nessa cidade afetada e eles encontrariam as pessoas perdidas e tal. Você teria um acesso total da cidade com um desastre natural acontecendo. Podia ser em qualquer tipo de desastre, né? Não necessariamente só uma chuva aconteceu, com alagamento e tudo. Várias questões. Então, durante já tem como ser usado dessa forma, né? Mas aqui é um sistema autônomo que não é controlado por nenhuma pessoa, né? E aí você tem aqui alguns algoritmos com relação a isso, né? Eu acho que é chamado de Swarm Intelligence. Um algoritmo para controle de vários robôs ao mesmo tempo. Que tem inspiração em cardume de peixes, em flocking de pássaros, em conjunto de abelhas que se movem de forma independente, mas em grupo, né? Então é um comportamento coletivo de sistemas descentralizados, né? E auto-organizados. Um sistema típico de inteligência de enxame consiste em uma população de agentes, que no caso são esses robôs, né? Que podem se comunicar diretamente ou entre si, né? Então, eu já vi alguns papers sobre isso, que os drones tinham que resolver um labirinto. Era um swarm, né? Era vários drones juntos. E eles comunicavam entre si para eles saberem fazer um mapeamento juntos na área, né? Então, em vez de ter um robô apenas mapeando a área, todos mapeiam e todos depois têm uma representação do mapa
que foi feita conjuntamente, isso é muito mais rápido. E assim, isso daí poderia ser usado nessas áreas de risco para achar pessoas em situação ruim, né? Outro algoritmo que poderia ser usado é o anti-colony, que tem a ver com, literalmente, com formigas. Então, é um algoritmo para encontrar caminhos ideais baseado no comportamento das formigas. Essa questão da hierarquia da formiga, né? Tem a formiga rainha, tem os operários, e tem todas as... Tem feromônios, que é o que você quer maximizar, por exemplo, que são deixados pelas formigas enquanto elas andam, né? Que vai ser usado para o algoritmo funcionar. Esse algoritmo, na verdade, ele foi feito inicialmente para... Todos que eu vou citar aqui para algoritmos de optimização, né? Então, você quer fazer um processador que tem um nível de optimização de computação paralela melhor, por exemplo. Então, você está de uma forma assim, que está totalmente esdrúxula, né? Vamos supor que as formigas são os transistores e você quer que eles comuniquem melhor. Os núcleos de processamento, vamos supor que seu processador tem 8 núcleos de processamento e você quer que eles comuniquem melhor. Tem uma coisa na parte da ciência da computação de chip de computador, que é uma coisa de porcentagem de eficiência, né? Então, o chip, às vezes, eles não têm tanta eficiência quanto alguém poderia pensar. Então, o seu chip do seu computador, ele não tem uma eficiência de 100% entre todos os núcleos de processamento. Assim como a sua placa de vídeo não tem uma eficiência de 100%. Obviamente, se ela tivesse, o computador seria mais rápido. Então, tem uma eficiência, sei lá, de 70%. Um supercomputador que tem milhares de núcleos de processamento, que são vários computadores agindo em computação paralela, e não tem uma eficiência de 100%. É possível ter uma eficiência de 100%. Então, o que esse algoritmo quer fazer é aumentar a eficiência, né? Então, quando uma formiga encontra uma fonte de alimento, ela volta para a colônia, deixando marcadores, que são os feromônios, que mostram o caminho onde contém a comida. Como as formigas liberam feromônios, toda vez que trazem comida, é mais provável que os caminhos curtos sejam mais fortes, otimizando assim a solução. Enquanto isso, algumas formigas ainda procuram aleatoriamente fontes de alimento mais próximas. Então, todo esse conceito é usado no algoritmo, de forma matemática, claro. Então, isso aqui é um predicado de como as formigas funcionam e é usado para um problema de optimização, né? Nesse caso, é usado, por exemplo, para o traveling serial, né? O problema do caixeiro viajante, que é um problema NP-complete. Dado o número de N cidades, você quer com um certo budget, né? Certo orçamento. Saber quantos... com um caminhão, né? Quanto tempo você ia demorar para percorrer a entrega N cidades. Qual que seria o melhor caminho, né? O melhor caminho entre as ruas que você poderia fazer para ser mais rápido. Quanto mais cidades, mais difícil. Até 200, 300 é de boa. Quando vai para 100 mil, fica complexo, né? Então, esse aqui é um exemplo do anti-core, né? Os seus operadores, os feromônios, o sistema de evaporação dos feromônios que são deixados pelas outras formigas ali. Obviamente, a parte da computação não tem formiga de verdade se mexer, né? São a forma como o sistema funciona, né? Tem aplicações para terrorist salesman, roteamento de veículos, job shop e shadowing, também tem a ver com terrorist salesman, quadratic assignment, que é um problema NP-complete. Normalmente esses problemas são relacionados a períodos grafos, né? E os parâmetros de controle são o número de formigas, feromônios e interações. Do Particle Swarm, que tem a ver com pássaros, né? Você tem sistemas de atualização, inicialização e de evaluação, né? Pode ser aplicado para problemas similares ao do anti-colony, por exemplo, de shadowing, tem a ver com processadores. Então, todos que você tem aqui são aplicados para processadores, né? Que para Fuzzy Neural Networks não tem um que eu conheço. Sistemas de verificação, coisas do tipo, né? E tem o Artificial Bicolor. Esse aqui também é bem famoso, que é inspirado na forma que abelhas funcionam. Então você tem os diversos tipos de abelhas na sua hierarquia.
aquelas trabalhadoras, tem aquelas que coletam pólen, enfim. É um sistema que tem base nisso para fazer o algoritmo, para ter um sistema de otimização para esse contexto que as abelhas que serem melhores aí, ter melhores resultados no ser usado nesse contexto. Só que é uma coisa totalmente matemática, né? Então você tem os comídeos que a abelha tem que achar. Você tem a hierarquia desse sistema. E o objetivo é maximizar essa coleta. E, no caso, também é usado para problemas de scheduling, né? Então, os três que eu mostrei são usados para questões relacionadas a melhorar a eficiência de processadores. Mas aqui também tem segmentação de imagens, classificação de padrões, enfim, várias aplicações. Esse aqui é visualmente vários robôs, normalmente controlados de forma mobile, agindo conjuntamente, né? Em uma rede interligada, normalmente na nuvem. Então, eu já vi um exemplo desse tipo de coisa, e normalmente é na nuvem. Então, você tem um controlador, um servidor na nuvem, que você pode controlar de forma mobile, né? Por um tablet e tal. E aí você tem esse servidor que manda os comandos para cada agente. Aí você pode, na parte de IA, você pode, nesse próprio servidor, fazer uma parte separada de nodes com relação à atualização da rede, né? Então você tem aqui os agentes, tem uma cadeia enfileirada dos agentes, né? De uma forma diferente de controle. Aqui uma exploração coletiva. E aqui o que eu falei anteriormente, eu acho que já mostrei no canal esse paper, há um tempo atrás. Essa questão de que esses drones, por exemplo, aqui, ou esses robôs, eles se comunicam entre si. Então eles conseguem fazer esse mapeamento, não um de cada vez, mas todo mundo junto. E aí você consegue um mapa da área conjunto entre todos os drones que estão no mesmo servidor da nuvem, né? É bem interessante. Então eles vão passando por aqui. E os que vão na frente já estão bem na área. E obviamente os que estão atrás não vão bater. Pelo menos esse é o princípio, né? Porque eles já vão saber como a área vai ser. Uma coisa também é que você precisa deixar uma dúvida interessante, né? Porque eu já vi um paper responder sobre isso. Você tem que permitir que os drones eles ficam distantes um do outro, né? Você não quer que os drones se batam um com o outro. Somente nesse espaço pequeno, por exemplo. Tem testes que eu já vi no YouTube, por exemplo, dos pesquisadores testando isso. Você tem algoritmos, até radares. Não sei se é radar o nome certinho, ou LiDAR. Que quando um drone ele tá perto do outro, ele começa a ir em outra direção. Ah, mas se tiver 5 perto do outro, eles vão se repelir para uma direção oposta. Então, eles sempre vão agir nessa estrutura aqui. Mesmo quando o próximo, você vê que tem uma separação entre eles. Essa separação triangular, ela é algorítmica, né? Como eles têm os radares entre si, eles naturalmente vão agir dessa forma. E eles estão conectados entre si também. Eles sabem a posição do outro. Obviamente o algoritmo disso é bem complexo, né? Aqui é outro exemplo de motivação. Movimentação coordenada, né? Então você vê aqui um drone aqui no meio e outros ao redor. E aqui do lado é uma parte física, né? Mas não se batem. Esse é o princípio básico. Se baterem tem um problema aí nos drones. Então, no caso, você tem a tabela aqui. Esse PP interessante que ele sugere algo chamado Dual Reward. Ele dá 12 recompensas para o sistema ao longo do tempo. A questão matricial com relação à posição deles, né? Aqui a tabela de recompensas e penalidades e instruções com relação a isso, né? Então, os estados do sistema é a posição do ambiente que ele tem que explorar, né? Então, aqui a gente começa aqui o robô, o sistema de recompensas que vai aprendendo a parte de reinforcement learning, recompensas duplas. E são duas coisas que eles usam nesse paper, né? Que é o uso de experiência e transferência de experiência para outros robôs da mesma rede.
no sistema de instruções também. Todos os reinforcement learning. Então eles vão dizer, quando o robô for solicitado a alterar o destino, ele irá adotar uma estratégia de transferência de experiência, que é o que a gente vê aqui na direita. Sob a orientação da estratégia, o robô tentará aplicar a experiência adquirida na tarefa original para a nova tarefa de planejamento. Já é interessante acrescentar ali a STM, né? Long Short Term Memory, para que isso daqui pode ser usado com mais eficiência, né? Como a gente já viu anteriormente. Além disso, se o robô descobrir que o caminho à frente está bloqueado quando ele avança no caminho validado, a estratégia será a reutilização da experiência, onde o robô tentará encontrar os desvios das instruções, né? E o aprendizado a curta distância será executado se houver nenhum desvio pode ser encontrado, né? No fim, vai ter que agir randomicamente para achar o melhor caminho, né? Obviamente, sendo que o Drone Bolt para trás, né? Então, se ele vê um labirinto, né? E não pode voltar para o ponto inicial, que é esse aqui, né? Então, o drone começa aqui, ele vai para o primeiro ponto livre, vai para o terceiro. Se ele for para cá, ele vai ter que voltar, vai ter uma parede. Aí vamos supor que ele volte aqui. Obviamente, ele não pode voltar para lá, porque é o caminho inicial. E ele vai ter que saber disso, né? Que é o caminho inicial. Ele já percorreu. Ele tem que entender espacialmente isso, né? A gente faz isso com o nosso hipocampo, por exemplo, no nosso cérebro. Se ele for pra cá, ele vai ter que voltar. E não voltar pra cá de novo, nem pra cá, porque ele já sabe que tá vazio. Memória. Ele tem que ter memória espacial. De que esses 3 pontos, essas 3 vértices desses nodes, ele não pode ir de novo. Ele vai chegar aqui. Nesse ponto, ele vai poder ir pra esquerda ou direita. Se ele escolher ir pra esquerda, seria o caminho menos óptimo, né? Se tivessem mais drones aqui, eles poderiam enviar mensagem para os drones de trás. Esse espaço já está ocupado. Ou que não tem saída. E aí, no caso, os de trás iriam para a direita. Aí seria uma aplicação de como esse algoritmo funciona. Tem uma questão coordenada. E para que isso é importante? Se você quer fazer um grupo de drones que ajuda pessoas numa enchente, ou no incêndio, ou em desastres naturais, qual seja, se você tem essa comunicação entre eles, você consegue fazer o resgate mais rápido, né? Não que o drone vai fazer o resgate, ele vai apenas avisar onde essas pessoas estão, né? Para que a ajuda vá mais rapidamente. Então, no fim, é para chegar aqui. Mas até chegar aqui, obviamente o drone não vai fazer esse caminho certinho. Nenhuma pessoa faria isso, porque ele não sabe o caminho. Por isso que é um drone de exploração. Ele tem recompensas, por exemplo, se ele voltar para o caminho inicial, ele tem uma penalidade. Se ele tá pelo caminho proibido, né, que não tem saída, ele ganha uma penalidade. Se ele chegar ao caminho original, ele... Até, na verdade, o caminho inicial era aqui no verde, na verdade. Poderia ser o contrário, né? Então, acho que não faz diferença. Ele ia ter o ponto principal, mais 5 mil. Enfim. Aqui é a estrutura de recompensas, né? Com relação às áreas proibidas, que é muito menor, né? Se ele ficar indo nas áreas proibidas, ele vai ganhar menos recompensas. Não vai maximizar a função de valor. Obviamente, do ponto de partida, não vai dar certo. Somente nos pontos livres, né? Então, eles têm que colocar esses pontos aqui para no fim ele conseguir chegar no ponto final. Aqui é a estrutura das recompensas, como a gente viu anteriormente. E aqui é a estrutura em que esse x e o y são as coordenadas. E esse x final é a recompensa. Perdão, é o objetivo. Para chegar no ponto final. Então você tem isso ao longo do tempo. E a recompensa é a recompensa 1, né? Com relação à movimentação, você quer saber parcialmente a diferença entre ele e entre os caminhos que vão representar mais antes de recompensas. Então, se ele, por exemplo, optar por esse caminho e depois esse, ele vai ter menos recompensas do que ele ir pelos caminhos corretos. Principalmente se você quer rodar esse algoritmo várias vezes, né? Vamos supor que o robô já fez esse caminho uma vez. Você quer que na próxima ele seja melhor. Tem que melhorar. Para em novos caminhos ele conseguir ser mais eficiente ainda. Até em questões militares isso aqui poderia ser útil. Sem controlador.
Mas aqui é uma questão de diferença espacial entre as coordenadas do robô ao longo do tempo. E a segunda recompensa vai ser essa questão espacial com relação a uma constante lambda, tem a ver com a função de recompensa, que ela muda necessariamente nesse contexto. Então aqui no sistema de aprendizagem, ele começa randômico, por isso esse e-greedy, é totalmente randômico. Depois ele vai para usar a memória, para ser mais bem sucedido na tarefa. Pode também ter mais questões randômicas, né? Então, por exemplo, ele passou por aqui, pra cá, opa. Depois ele voltou. Quando ele chega aqui, ele tem duas opções. Obviamente ele vai decidir randomicamente. Pode ser que por sorte ele decida aqui. Depois aqui, enfim. A questão é que vão ter pontos que ele vai ter que decidir randomicamente. E também se ele travar na parede, ele vai ter que decidir randomicamente pra onde ele vai. Senão vai voltar pro caminho original, né? Que ele vai ter penalidade, né? No fim, completar a tarefa. Então aqui é outro exemplo. Então, o Node tá parando no caminho, ele tem que desviar. Ele tem que usar a experiência dele e usada para desviar dos obstáculos, né? Esse é o exemplo de aplicação em cidades, por exemplo, em Boston, em Denver, em Milão e Londres, com base nas ruas, né? Então, que é o que o drone veria, né? E que é a movimentação dele. Então, se tem uma enchente em Londres, por exemplo, você quer enviar esses drones, você quer que eles consigam, em massa, buscar o melhor caminho para percorrer toda a cidade. E aí o algoritmo é mais complexo, porque você quer que esses drones se disparem, se comuniquem entre si, só que é uma área grande. Como que eles vão pegar uma área como toda Londres, por exemplo, toda São Paulo? É algo complexo. Então eles têm que estar próximos dos outros, né? Então, para eles percorrerem uma área maior, como que poderia ser feito, né? Uma antena enorme para controlar todos, para todos comunicarem entre si, enfim. Tem vários problemas de questões espaciais entre eles, para comunicação entre eles. Até essa comunicação é mesmo necessária, né? Você pode fazer grupos de drones que agem de forma independente, né? E não necessariamente todos têm que ter um servidor específico com uma distância específica entre eles para a comunicação ser útil, válida, né? Possível. Aqui em Beijing, dá para ver que é bem sucedido nessa questão. Aqui são exemplos práticos com o robôzinho desviando dos obstáculos, né? Ele começa aqui, agora ele tem que decidir o que ele tem que fazer. Em vez dele ir por aqui, ele decidir aqui porque é mais rápido. Ele quer chegar aqui. Quando o objetivo dele é aqui, ele primeiro vai pra cá, depois ele decide vir pra direita, que é a única decisão óbvia, depois reta. Só que ele tem que fazer isso de forma explorativa, né? Bom, essa parte aqui vai ser mais como um apêndice. Significa que é um apêndice. Aqui não vai ter necessariamente relação com Deep Learning, mas tem a ver com robótica. E por isso que nos próximos episódios essa parte vai ser importante para que a gente entenda quais as aplicações futuras possíveis da inteligência artificial na robótica. Como isso não é o suficiente para resolver os problemas da robótica em si, então você não vai ver um robô da vida logo, mas que ajuda bastante, né? Aqui uma estatística, não uma estatística, mas isso é um gráfico, tem a ver com o que é chamado de Vale da Esquisitice, que foi criado por Masahiro Mori, né? Foi um japonês, né? Um pesquisador japonês que escreveu uma tese em 1970 num jornal sobre energia, que não tem nada a ver normalmente com o tema, que fala sobre essa questão, sobre a questão de dificuldade visual mecânica da robótica para um ser humano, né? Então aqui a gente tem um robô no nível industrial até uma pessoa comum. E a gente tem esse gap entre o robô que ele vai de robô industrial e de brinquedo que você vê no Medabots da vida,
um robô que você, tipo, você olha e sabe que é um robô, até um robô que se parece cada vez mais com o ser humano. Então a aparência que o ser humano vai no eixo X, né? Da esquerda pra direita. Então quanto mais um robô é parecido com o ser humano, mais grotesco e estranho ele ficava na época. Esse paper é de 1970. O caso desse daqui é de 2012, mas o original do Masahiro Mori. Esse aqui tá citando o artigo, né? Ele é bem antigo, né? Então, mesmo com os avanços da robótica até os anos 2000, era bem feio, sinceramente. Então, qual que é a ideia japonesa? Fazer robôs que não parecem com seres humanos, como a gente vê no Asimov da vida, enfim, o Akamara. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma mão prostética, controlada aqui por impulsos, de uma mão real. Só que ela é feia, né? Ela é visualmente. Não parece uma mão de verdade, né? Quando você vê ela se mexendo, é meio estranho. Parece. Não só robô, mas parece um bicho, né? Sei lá. É feio. Então, cada vez mais tinha essa aproximação, também por causa da série Mori, talvez, mas dos robôs não serem parecidos com seres humanos, pelo menos naquela época, e era a resposta correta na época. Então, o Asimo, por exemplo, ele era um robô que tinha características humanoides, mas ainda assim, com esse design aqui. Parece a Eva do Wall-E, né? O Akamaru, da Mitsubishi, por exemplo, que é um robô doméstico. O Martini Robots, né? Da Toyota, por exemplo, todos com características que não são. Não tentam mimetizar a estética do ser humano, né? Aqui com o Murata Boy Girl, por exemplo, que anda de bicicleta e tal. Mesmo no Astro Boy, você tem um robô no anime, né? No mangá, tem características tanto de ser humano, mas também que ele tem uma característica robótica em si, mais puxada para isso, o que a gente vê aqui, por exemplo. Tem toda essa carinha de garoto e tal, mas isso na arte. Na parte prática, física, eles estavam mais assim do que assim. E algo interessante, esse mangá, ele lançou em 1948, 2 anos antes do paper que lançou a inteligência artificial do Alan Turing, né? E o mangá também dá em 1968. Por que essas datas são importantes? Porque o paper do Masahiro Mori é de 1970. Já tinha uma grande expectativa, né, da robótica, não só no Japão, mas no mundo, né? O livro do Asimov já tinha lançado, que é 1940 e pouco. O robô, tem outras sagas sobre robótica, né, que o Asimov escreveu. Então, 2 anos antes do Masahiro Mori fazer aqui o Vale da Esquisitice. Pode ver que ele desenhou aqui, né, o Vale, nessa imagem, né? Bom, os avanços recentes na robótica vieram de 2 grupos, né? O Ishiguro Labs e... eu não lembro o nome do outro. Acho que é Hanson Robotics, acho. Eu não lembro exatamente. E aqui é um chamado de o Android, né? O Geminoid. O que é o Geminoid? Tem até um filme do Smith, né? Chamado Projeto Gemini. É um clone. É um robô clone. Então dá pra ver aqui. O robô obviamente, é da direita. Parece feito com IA, né? Se você for pensar um pouco, mas é um robô. Então, esse aqui é o criador. Ele é da Universidade de Osaka. E tem um curso feito por ele e outros acadêmicos em várias áreas de robótica cognitiva no LX.org, que é onde descobri esse tema no passado. Outro importante que escreveu vários papers no tema junto com o Shiguri sozinho é o Carl McDormand, né? Escreveram vários artigos juntos e sozinhos. Aquela imagem que eu mostrei anteriormente, essa daqui, foi de um paper escrito por eles, conjuntamente, né? Então, essa Universidade de Osaka, ela é extremamente forte em robótica. E aqui é o exemplo de um avanço na pesquisa deles. Aqui é um paper de 2006 com a Everly P1. E dá pra ver que é uma evolução dessa versão mais da direita, né? Deles também. Que era a REP, né?
que era menos, assim, parecida com o ser humano. Essa daqui é mais. Só que dá pra ver que é feia, né? Parece, sei lá, criança dos filmes de terror. Aí você vê o nível aumentando, né? Que é a Replic 2, voando, né? Dá pra ver que já em 2006 o nível tava aumentando. E você podia fazer já o robô fazer alguns movimentos e tal. Replic 2 de novo. Não é feio, né? O problema é quando o robô se mexe, né? Aí fica feio. Não parece, mano. Aqui já é uma tese de 2011 sobre até questões de emoções representadas na parte robótica, que eu não vou mostrar com detalhes por enquanto aqui. Então aqui é uma modelo, muito bonita por sinal, e um geminoide dela, o geminoide F, que o objetivo é ser parecido com ela. E é um pouco parecido, talvez não seja tanto assim, talvez de longe é mais parecido. Mas dá pra ver que é inspirado nela. E você pode usar Deep Learning, tem um paper deles usando Deep Learning pra fazer que o geminoide aprenda a movimentação com o seu Gemini, né? Com a pessoa que está sendo usada como cópia. E esse é o caso aqui que eles fizeram. Mas tem como usar hoje em dia Deep Learning. Inteligência artificial até uma coisa chamada, que a gente viu anteriormente como Imitation Learning, para fazer que o robô copie. Você vai ter que pôr também eletrodos e coisa do tipo para medir as movimentações de uma pessoa, para poder copiar seus movimentos e o seu comportamento, né? Vai ser igual a pessoa. Esse experimento social que eles fizeram, que é muito interessante, nesse paper aqui, 2011. Eles deixaram esse geminoide aqui. As pessoas passavam por esse cybercafé, chamado Cubus, na Áustria. Eles passavam e tal, e o robô se mexia, eu acho que ele ficava mexendo no computador. Ele tinha meio que uma movimentação simples. E depois, quando eles passavam pro final ali do café, pra saída, eles fizeram um questionário para se as pessoas tinham percebido o robô e se eles achavam que era o ser humano ou não. Um grupo achou que sim, que era uma pessoa comum, e outro que era um robô. A maioria achou que era um robô. Então mas já vê que já tava avançando aí, porque a questão é como que a gente quebra esse vale pra fazer um sistema tão, assim, tão teatralmente correto, que ele consiga enganar as pessoas, né? Um teste de Turing mais eficiente. Então aqui é a página da Shiguro Labs. Algumas fotos que eu vou usar aqui são deles. E aqui, por exemplo, esquece, não, é o cara do Hanson Robótico, se eu não me engano, e aqui é o Geminoide deles, se eu não me engano. Aqui é um Geminoide F mais recente, né? Dá pra ver que o nível ficou melhor, né? Nesse caso no shopping. E aqui também no shopping. Dá pra ver que o nível é bem mais, assim, hoje em dia, né? Bem mais esteticamente aprazível, né? Você consegue fazer que ele faça alguns movimentos e tal. E de longe talvez você pense que uma pessoa, se estiver mexendo e tal, de uma forma interessante. Só que uma coisa, não necessariamente isso daqui usa inteligência artificial, são algoritmos heurísticos estáticos. Ou seja, o sistema ele não tem independência, ele não é no nível de uma Alexa da vida comunicação. Você pode implementar a comunicação nesse robô, mas a movimentação física que é o problema. A parte de falar você resolve já tem soluções, como a gente já viu nos modelos de linguagem. Esse aqui é um paper que, em 2015, eles testaram no shopping. A pessoa, ela escolhia aqui os produtos e ela ouvia do robô as opções. É uma conversação pelo sistema touch aqui. Então, qual que é a ideia? Você ter esses robôs num shopping como atendentes. Eu creio que com o avanço do ChatGPT e coisa do tipo, eu creio que já seja possível se aplicar um robô desses num shopping e fazer dar certo. Qual que é a ideia? Você ter um robô para atender as pessoas e é interessante porque você poderia criar uma loja só com robôs atendendo pessoas. Eu creio que não é impossível hoje em dia. Então, as pessoas poderiam fazer toda a passagem da pessoa para recomendação das roupas, tamanho, teste, enfim, que um vendedor normalmente faz, só que como um sistema robótico.
Você poderia ter o sistema comum atual com também robôs, um ou outro ali para você ter uma experiência, né? Porque a questão numa loja é a experiência. A experiência do consumidor é uma coisa importante. Então você poderia fazer isso com o consumidor. Várias pessoas irem à loja e comprarem roupas pra ver o robô. Querer comprar com o robô, né? Com o nível do ChatGPT da vida hoje, é possível fazer isso interessante. Uma coisa interessante que foi publicada, e aqui eu fico feliz também por isso, né? Na época que eu li sobre essa questão, de uma peça do Orisa Hirata, que são duas peças, né? Que passaram pelo mundo aí. Tem um robô, um Geminoide, que o Shigeru Labs participou. E é uma história com relação a uma pessoa que acho que tem uma doença e o robô, ele meio que ajuda a pessoa a ter, a passar pelo problema e tal. E é um jornal brasileiro que publicou sobre isso, por exemplo. Um jornal sobre arte. Então, esse artigo deles é muito bom. Eu recomendo, tá na descrição. É bom ver que um jornal brasileiro tá publicando algo que é interessante, que eu não vi em outros lugares sobre essa peça, né? Do Shigeru Labs. Então, uma das peças chamada Sayonara, né? Esse aqui é o robô. Como que eles fizeram? Eles criaram algoritmos heurísticos, né? Tem a ver com a parte com relação à movimentação do robô. E os atores, eles treinaram, né? Eles ensaiaram para fazer a peça com o robô, mas os movimentos do robô são os mesmos sempre. Então, os artistas treinaram, até tem uma questão do timing com relação aos movimentos do robô, porque ele não é controlado por um operador, ele age sozinho. Tem os movimentos que foram programados pelos programadores para ser aquilo. Então, sei lá, em 5 minutos e 50 da peça, o robô faz tal coisa. É assim. Essa aqui é outra peça, que é do Chekhov, né? Uma reconstrução de uma peça de um outro autor. Tem tanto o robô parecido com a vida real, Geminoide, e o Akamaru, né? Que é um robô doméstico. É muito bonitinha a peça. Eu não vi ela em si, mas ela é bem... a história é contada aqui nesse paper. E eu achei bem interessante. Bom, terminamos essa parte, né? Aqui a gente vai para outro tema. Tem a ver com a parte mecânica da coisa, que é um pouco mais complexa. É uma parte toda de hidráulica e tudo isso, né? Esse robô tem várias questões hidráulicas com relação aos seus movimentos, né? Pensando bem, o ser humano também, ele tem questões hidráulicas com relação a seus ossos, a água do corpo e sangue. Esse paper é um paper do Ishiaki e o Amura, e que tem a ver com esse cara aqui, né? Tem a ver com se tentar replicar as coisas da pele, da estrutura do braço, do corpo do ser humano, um robô. Então você tem a estrutura da derme, por exemplo, tem a ver com a sua pele, né? Fica aqui em cima, e aqui você tem as estruturas que compõem a parte de baixo, pelos seus vasos sanguíneos e tal. Tem a questão da estrutura celular, seu complexo de Golgi, núcleo celular, a síntese de proteínas e tal. Tem os terminais de Ruffini, né? E os seus axons que são nervos, né? Neurais. Então, por exemplo, tem um nervo que conecta da sua cabeça até o seu pé, a ponta do seu pé direito. Tem nervos que vão até suas mãos, para você mexer suas mãos, passam pelo tronco da sua espinha, né? Para enviar informações para todas suas pernas, seus braços, sua língua, controlada pela parte motora do cérebro, né? A parte sensori-motora do cérebro, no córtex primário motor. Entre outras áreas que agem conjuntamente nisso, como basal ganglia, cerebelo, córtex pré-frontal, mas aqui é a parte estrutural, né? Como que a gente pode usar a parte estrutural em relação aos músculos do ser humano e ossos para aplicar no robô de forma eficiente, né? Ele cita, por exemplo, a questão importante do colágeno, né? Em relação à estrutura dos músculos do nosso corpo, né? Como é importante para essa questão, né? A estrutura dos nervos, as células de Schwann e hair cells que compõem também os tendões e tudo que tem no nosso corpo. Distribuição de campos receptivos sensoriais, né?
Como que se cria uma mão robótica, por exemplo, para uma pessoa que não tem braço, que tem a mesma sensitividade que uma mão normal humana. Eu até vi recentemente Prison Break, né? Eu até fui pesquisar porque tem uma parte que um dos presos, né? Um spoiler. Spoiler alert aqui. É cortada a mão dele. Uma razão ali. E alguns momentos depois, eu não sabia de que isso era possível, né? No filme, na série eles fizeram. A sua mão foi reatada, né? Então parece que se sua mão for cortada e você conseguir pegar ela a tempo, né? Antes que seus vasos sanguíneos, né? Atrofiem, né? E virem como se fosse sangue morto, sabe sangue pesado? Você pode reatar ela. Você pode reatar sua mão. E aí eu fui pesquisar isso e parece que é possível com microcirurgia, mas mesmo assim sua mão não fica a mesma coisa. Depois que ela é retirada, né? Então, tomara ao Senhor que isso não aconteça, mas a questão é que se você vê uma pessoa que aconteceu isso, vamos supor, perdeu a mão por algum motivo na hora, tem como levar pro médico e reatar as coisas com microcirurgia, né? Tem uns equipamentos específicos. Na série fizeram sem microcirurgia, foi todo torto, né? Você tem uma distribuição de sensitividade que você tem que tentar simplificar e colocar num robô. O ponto que eu tô falando é que, nesse exemplo, quando a sua mão é reatada depois de retirada, não é a mesma coisa. Tem nervos que não ficam reatados corretamente. Então, a velocidade da deformação da pele, detecção de estímulos, tudo isso pode ser aplicado, tem que ser aplicado no robô, né? Então, aqui um exemplo de um paper. Então, a maioria é japonês. Uma coisa é que a maioria dos papers de robótica é japonês. Não sei se é por causa do influência do Astrobot, enfim, não sei. Astrobot. Então, aqui a estrutura do dedo humano. Então, tem o corpúsculo de Messner, as epidermes, as papiladermes. E você quer representar isso de uma forma robótica, né? Então, aqui é um exemplo mecânico da deformação com relação à pele. A distribuição de contato do ponto de vista computacional. E aí, no caso, a aplicação disso nesse paper do Daria et al. E aí você tem aqui a parte cerebral, né? Você tem o córtex sensorial motor. Você tem o córtex pré-frontal, que é importante nisso também, basal ganglia, cerebelo. Você tem o tálamo, que media a comunicação entre as áreas do cérebro. O menisco medial, a medula, que vai conectar a seu espinho, seu tronco. Então tem aqui a coluna dorsal até a mão. Vai ser neurônios que nervos, né? Axons que vão até os seus dedos para você mover o dedo. Então você tá movendo o dedo aí, tendo informações elétricas passando aí que você está comandando, né? Provavelmente usando a basal ganglia para fazer isso. E aí você tem estrutura física, né? Porque não é só essa representação neural, você tem que ter estrutura física tátil, né? E aí você tem várias coisas que precisam do estímulo, da deformação no contato com relação a sentir as coisas. Então, por exemplo, quando você pega o dedo e põe na superfície, você pode ver que se você apertar e depois soltar devagar, que ela sai devagar, né? Ela sobe devagar seu dedo, né? Então tem toda uma questão da forma que Deus criou, né? O dedo, ele tem essa forma a estrutura dele de comportamento ali na superfície, ela é bem montada, né? População de receptores mecânicos, neurotransmissão neurais e percepção, né? Esse tem que aplicar isso no robô. Esse paper mostra isso com várias imagens. Eu sempre gosto de imagens, né? Então aqui é epidermis, adermis, em suas várias estruturas, veias e coisas do tipo, né? O corpúsculo de Messier, as células de Merkel, terminais de Wolfini, hair cells, enfim, tudo que compõe aí a sua dermis, a sua parte de baixo da pele, né? Que normalmente a gente pensa na de cima, né? Mas o que compõe ela como um todo. E várias questões imunológicas também, enfim. E aqui eles representam isso mecanicamente, né? Então tem a questão da pressão de contato. De novo, você pode aplicar isso provavelmente você está vendo num celular, no computador.
pega seu dedo na mesa e pressiona contra uma superfície, você vai ver que quando ele vai pra frente, quando você faz força, ele tem toda uma mecânica de pressão aí, que é bem, pode ser explicado aqui, né, no contato com alguma coisa. E aí você tem aqui uma coisa que poderia ser usada pra isso, que é um material que eu fiz até um curso recentemente na lx.org, que é muito bom, gostei, sobre grafeno. Tem várias aplicações, até pra ter lá, por exemplo, você ter tablets que é com a finura de um papel, usando grafeno. É um material complexo, e tudo uma questão laboratorial com forma técnica para você fazer grafeno é bem interessante, e no curso que eu tô citando mostra. Talvez eu coloque na descrição. E o interessante seria usar grafeno, porque o grafeno, ele permite que você tenha um material de silício, tô tentando lembrar de cor, né? Mas se permite que você tenha um sistema que você pode usar de forma computacional, né? Você pode coletar informação com ele, com algo muito fino e maleável, né? Como você vê aqui. Ele é muito maleável para se fazer, né? Tem indústrias que estão focando em grafeno agora. Tem questão de chip de computador, várias coisas que podem ser aplicadas a grafeno. Tem várias aplicações, né? Então, isso daí seria interessante usar numa mão robótica para ter uma questão sensorial que é maleável, parecida com a pena, né? E o grafeno é perfeito para isso. Então, aqui tem a questão tátil, como seria esse sistema de grafeno. Aqui seria a questão computacional, em que você tem uma questão matricial da representação tátil. Aqui a parte mecânica e aqui a parte de movimentação sendo calculada, né, na superfície, né? Então aqui um exemplo, com tudo já colocado. E todos os vários contextos aqui tem uma coisa chamada fluorosilicone, eletrodos, o sistema com o grafeno em si. E aqui fisicamente a gente vê aqui de 50 milímetros, né? Por fim, você tem essa sensação de contato. O objetivo é fazer com que o sistema robótico, a mão robótica, possa representar isso. Eu não sei como funcionaria para tentar representar isso com uma pessoa de verdade. Então, isso aqui, por exemplo, um robô, beleza, legal, interessante. O robô em si. Agora, para mãos robóticas, seria interessante se a pessoa conseguisse sentir essa pressão. Então, você tem aquela questão a parte de neurociência, psicologia, né? A mão invisível, né? Então, os neurônios os axons que estão no seu braço de uma pessoa cortada, por exemplo, eles ainda estão ali. Eles conseguem emitir sinais ainda até o ponto de encontro onde o braço for cortado. Então, você tem como mandar ainda informação com base neles. Então, os braços robóticos atuais, eles têm os eletrodos, né, que conectam a parte do seu braço que foi cortado, no caso de uma pessoa que foi cortada, ou perna. Você consegue emitir sinais com a sua mente mesmo, que vai mandar sinais para o mesmo local. Uma pessoa que perdeu, né? Eu não sei como funciona uma pessoa que nunca teve. E aí, no caso, você consegue fazer essa questão de você controlar com a mente, e você vai ter treinando, né? Tem até como ficar key learning pra isso, né? Pra você melhorar o sistema pra responder melhor ao estímulo da pessoa neural. E seria interessante, eu não sei da pesquisa com relação a isso. Se é possível. Se tem um sistema que a pessoa consegue sentir a pressão também aplicando grafeno. Então, aqui de novo, grafeno, a estrutura de sensores, temperatura. Então imagina que você tem um braço robótico, que uma pessoa que perdeu o braço agora consegue sentir a temperatura também, né? Aqui também tem várias questões com relação à parte laboratorial, força aplicada para ser seguida nesse contexto. Então aí você tem toda a parte tátil aí. Então você tem aqui os sensores, representação da parte do dedo que está sendo pressionada, né? Contra a nossa superfície aqui, por exemplo, um dedo só, a parte do dedo do meio, por exemplo, aqui, como todos, né? Então você põe a sua mão toda numa superfície, e aí esses sensores vão ativar. Então aqui é a chamada de pele artificial, e aí você pode ter vários materiais que podem ser relacionados a isso, não necessariamente somente grafeno, né? Porque uma totalmente de grafeno vai ser muito caro.
Acho que colocou a topografia apenas nas partes principais, né? Não sei. E aí você consegue aqui ter sensões de temperatura, se algo é quente ou frio. Você vê aqui, ó, o gráfico com relação a se é quente ou frio. Com sensor de temperatura. Sensor de temperatura, que pra quem já mexeu com Arduino, é até fácil de comprar, né? Nesse caso, toda essa pele aqui tem. Pele artificial, né? Então não é algo novo, não. E sensação de toque também. Se algo tá molhado ou seco. É interessante. Sensores de pressão, temperatura, proximidade e magnetismo fazem parte de todo esse contexto, usando grafeno também. Que é uma coisa que o nosso corpo faz, por isso que parece. Então aqui tem a questão de pressão, temperatura, tudo a forma estrutural de como isso é feito, né? Então aqui, por exemplo, tem uma bolinha e tem essa nuvem essa luva artificial com todo esse contexto, né? E aí os microcanais que vão pegar essa informação com relação a esse objeto. Dá pra ver, ó, quando você pega o objeto e começa a manejar ele, como aqui tem um pico, né? Por exemplo, quando você está segurando um bastão de beisebol. Enfim. Tem outras questões com relação a isso. Esse paper, ele é massivo. Eu creio que é o paper com mais citações que eu já vi na minha vida. Se não me engano, são 700 citações. Isso, pra quem tá acostumado com pesquisa acadêmica, é coisa pra caramba. Eu cheguei no máximo de 200 e pouca, 300. Num só artigo, né? Esse artigo aqui, ele tem mais de 700. Tipo, só foi feito por 2 pessoas. Essas pessoas com certeza leram pra caramba, né? Então esse paper é muito tryhard mesmo. E aí, no caso, eles falam sobre vários temas com relação a neurohabilitação com neuropróteses, né? É só sobre próteses. Que é uma aplicação interessante para robótica, né? E para inteligência artificial na robótica. E aí, eles, por exemplo, aqui são as ondas EEG, ondas do tipo beta, né? Tem outros tipos de ondas EEG, que são daqueles eletrodos que estão aqui na cabeça do cara. E até jogos que dá pra você jogar assim. Eu já falei sobre no canal, né? Essas ondas do tipo beta, por exemplo, são ativas muito quando a pessoa joga jogos em videogame. Então você tem o threshold aqui de ativação nas ondas do tipo beta e a capacidade de você controlar uma mão prostética de uma pessoa tetraplégica. E recomendo muito esse paper aqui embaixo, pra quem quiser aprender mais sobre o tema, né? E tem esse paper aqui com relação à questão de medicina da robótica, né? Tem várias aplicações, como cápsulas robóticas, né? Nanorobôs, por exemplo, você quer nanorobôs para atacar um parasita, um vírus específico. Laparoscopia, questões de reabilitação, que eu vejo que é a principal, né? Questões de coisas que você veste, né? Que uns sistemas robóticos, por exemplo, um sistema de insulina que vai automaticamente aplicando a hora certa, sei lá. Pra alguém não esquecer, né? Aqui no caso, laparoscopia robótica, né? Então, com relação a um tipo de cirurgia. E parece que recentemente fizeram uma das primeiras transplantes de coração remotos, né? Apenas usando sistema robótico, né? Não é uma coisa nova, tá? Robótica na medicina. Aqui o Da Vinci, né? Que é um bem conhecido. É um operador que controla. Normalmente presente. A questão é, recentemente, por exemplo, vamos supor que você tem um super neurocirurgião, que é um dos melhores para extrair o neuroglioma. Só que ele mora no Japão. E a pessoa precisa do negócio agora. Ela mora na Europa, na Alemanha. Eu tava pensando em Monster, né, no anime, aí veio esses 2 países. Aí, vamos supor que tem a ver com o tema, né? Pra quem já assistiu Monster, o anime é muito bom. E aí, no caso, você tem uma pessoa que é melhor do que todas as outras pessoas naquele hospital alemão. E aí, no caso, você quer que o especialista faça cirurgia. E ele faz remotamente. Em vez de ter toda a logística dele viajar até o país, enfim. Pode ter essa questão de especialistas conseguirem fazer isso de distância, né? Tem um problema desse tempo ser hackeado.
é possível e, por sinal, é fácil. Eu já estudei bastante sobre segurança da informação na medicina e é uma área fácil de hackear. Mas, enfim, não vamos discutir essa parte agora. Então, aqui, como tem vários exemplos, né, de questões cardíacas, até grafeno talvez pode ser aplicado nesse contexto. Se fazer corações artificiais, talvez. Se bem que talvez não seja um material tão bioaceito, né? Pelo corpo humano. Questões que podem ser vestidas como pernas artificiais ou braços prostéticos. Questões terapêuticas, né? De todo um sistema que pode fazer tetraplégicos andar. A questão é que, por exemplo, vamos supor que um tetraplégico ele tem um problema em algumas partes do seu tronco. Então, a informação do nervo não vai até a perna. É só esse o problema. Obviamente, você não consegue resolver. Qual é a medicina atual? E aí, no caso, você tem todo um sistema de robô de reabilitação que pode te ajudar no processo de ou se reabilitar ou andar mesmo como um todo. Porque isso não foi feito ainda, que é mais complexo do que parece. Então tem braços prostéticos como um todo e também sistemas de reabilitação para a pessoa. Então a pessoa não precisa de novo braço, ela só está com um problema que pode ser resolvido. Robótica também. Broncoscopia aqui nos pulmões, eu não sei como isso funciona. E laparoscopia, enfim, várias questões aqui. Aqui interessante também no gastroscopia, no seu estômago, né? Uma cápsula robótica no seu estômago, mas eu acho que na robôs ainda é mais interessante. Microcirurgias feitas por um robô, por exemplo, microcirurgias para uma mão que quer ser reatada. Então, eu usei o exemplo do Prison Break, o cara que perdeu a mão. Então você quer reatar essa mão e o robô fazer isso automaticamente. Ou controlado por um ser humano. Esse exoesqueleto, não existe um exoesqueleto ainda que uma pessoa pode usar na rua normalmente. Pode ser usado a Reinforcement Learning aqui, para o sistema aprender. E poderia ser usado Imitation Learning ou Behavioral Coding, que eu já falei anteriormente, para o sistema aprender, conseguir fazer a pessoa se mover. Então, a pessoa não tem os movimentos totais do corpo. Vai tetraplégica, né? E você consegue, pelos sinais básicos em relação às terminações nervosas que ainda existem, a pessoa consegue controlar esse sistema sem controles, usando apenas o cérebro, né? Aí você tá pensando, né? Por que isso não é feito ainda? Porque não existe isso daqui pra todo mundo comprar e tal. Que é mais difícil que parece. Ignorância também, né? Deus nos ajude e nos dê conhecimento pra aumentar, melhorar nessa área, né? Aqui um exemplo de uma Brain Interface Machine, né? Que a pessoa controla pela mente. Braço robótico pra tomar um soquinho. Obviamente é de forma neural, né? Tem eletrodos aqui que pegam a informação neural e mandam pro robô. Aí você pode pensar, pô, que os caras não usam o negócio da Neuralink, né? Vamos supor que tem um eletrodo dentro do seu cérebro mesmo que manda informação pro braço robótico. Tem uma coisa que eu li um curso de neurociência da Duke University, tá no curseiro ainda. O professor fala essa questão de que os eletrodos do EEG, por exemplo, eles são superficiais. Eles pegam essa onda beta e gama e tal, usam de forma superficial no cérebro. Para você pegar a onda de forma mais específica, você precisa ir dentro. O bom é da forma que Deus fez, né? O córtex primário motor, ele tá na parte de cima. Ele não tá lá onde tá o tálamo, lá dentro do cérebro, assim, muito profundamente, né? Ele tá na parte de cima, então você consegue meio que, de repente, colocar ali alguma coisa similar à Neuralink, né? Dentro do cérebro para enviar as informações. E você tem a informação de forma mais acurada, né? Só que é bem invasivo. Então uma coisa é você vestir algo ao redor da sua cabeça e ter dentro do seu cérebro. Pode dar ruim, né? Porque talvez para 10 pessoas não dê ruim, mas para milhões de pessoas, se você quiser fazer escala no mundo todo,
industrialmente, né, pode dar merda. Aqui um exemplo de exoesqueleto, né, como seria que de um wearable de uma pessoa para reabilitação. Então tem aqui todo o sistema aqui hidráulico com relação à movimentação da pele e tal. É mais difícil do que parece. Tem várias questões de engenharia, que não é minha área, com relação à hidráulica, que são importantes nessa questão. E aí, no caso, tem um exemplo do EEG. A pessoa está vestindo e os wearables aqui com relação à reabilitação. Com ondas EEG. E aqui é o mapa de eletrodos que tem nessas regiões no cérebro. Eu, principalmente, eu já até fiz um post no Instagram de como a primeira vez que eu me interessei por neurociências, há anos atrás, foi no Spider-Man PS4. Já consegui também saber mais ou menos o tempo que isso comecei a me interessar por esse tema. Eu lembro que nesse jogo tem se você for no laboratório do Dr. Octopus, numa das salas, vai ter um livro na cabeceira, perto da porta, em vermelho, que é sobre funções de recompensas na basal ganglia. Eu não coloquei a foto aqui, mas no meu Instagram tem. Se você vir pra baixo, eu também já mostrei em vídeo. Eu lembro de ter, na época, eu falar, nossa, esse livro existe? Aí eu fui no Google, eu vi que não existia. Mas primeira vez que eu fiquei sabendo sobre a basal ganglia. E hoje eu olho pra isso, né, porque eu já falei nesse curso, por exemplo, bastante sobre reinforcement learning na basal ganglia. É um tema que eu já estudo há um pouquinho de tempo, tenho muito que aprender ainda. Mas é interessante que um jogo, às vezes, nos faz interessar por um tema, né? Já aconteceu isso também comigo em mangá. Tem um mangá do Sanji que me fez aprender a cozinhar. O Slandan que me fez querer por um tempo eu jogar basquete. O Super Campeões me fez ainda mais gostar de futebol quando eu era criança. Me fez treinar mais, enfim. No caso, esse jogo me fez querer aprender sobre neurociência, né, no passado. E aqui na prática, por exemplo, eu creio que aqui são nanorobôs. Então tem a microcâmera, o LED, que obviamente está escuro no seu corpo, né? Não tem uma lâmpada dentro do seu corpo, tem que ter um LED para ver onde está. Um micromanipulador, um sensor, sistema de comunicação. Aí você pode pôr isso no seu estômago, e aí você move o bichinho ao longo do seu corpo. Obviamente pode ter reações químicas metabólicas de proteção contra esse objeto. Tem que ter uma cápsula que ela é bioafetiva, né? Que ela se comporte bem no corpo humano. Você não pode pôr qualquer material, tem que ser um biomaterial, né? Que o corpo humano aceite, né? E é difícil achar biomateriais. É um tema que a gente pode falar posteriormente. Que são controlados pelo operador aqui. Seria interessante para você ter mais eficiência no medicamento, você usar um microbio para soltar um medicamento na hora certa, no momento certo, no lugar certo. É da hora. É a atuação magnética desses instrumentos. Aqui a aplicação para laparoscopia, o tipo de cirurgia, no caso do abdômen da pessoa. Então, aqui a laparoscopia, só que de forma robótica. Então, é o que é chamado de Magnetic Actuator. Então, aqui é o sistema robótico, o sistema magnético, os motores aqui com relação a isso, a questão de imagem cerebral, enfim. Então, a endoscopia guiada por cápsulas magnéticas, né? Então, você tem aqui um exemplo com visual apenas, né? Com o estômago, né? Tem essa aparência, as tripas, né? Sei lá. E aqui é um exemplo usando robótica para fazer todo esse processo, enfim. Você pode falar, não pode dar ruim, vou dar erro, né? Enfim, tem que ser controlado, né? Então tem várias questões que o paper mostra, né? Biópsia pode ser feita dessa forma. Então você tirar um tecido específico seria mais difícil sem isso. Testamento in vitro, né? Do ser vivo. O que eu acabei de falar, né? Você dá uma medicina específica numa área do animal, né? Da pessoa. Cirurgia, manipulação celular.
engenharia de tecidos, imagem magnética, tem várias questões que um magnetor actuator pode usar, né? Pode ser usado, né? Eles têm essas cápsulas robóticas para ser usadas também nesse contexto. Então, tem a bateria, tem um sistema de memória, tem um sistema de memória cache, tem um sistema de firmware, né? Que fica nesse CMOs aqui. O firmware é como se fosse um programa que fica dentro do, do chip qualquer sistema eletrônico, né? TV tem isso, enfim, tudo no videogame. Os LEDs, né? Enfim. Também tem a questão da movimentação. Aqui o sistema como mulher, né? Tem toda uma questão de engenharia em relação a isso, né? Aqui de novo, como é, né? Esse tipo de cápsula. Aqui no caso o reservatório com a medicina, que no momento certo que você quer soltar para a pessoa, né? Ou numa área específica. Por exemplo, quando você toma um medicamento, ele vai pro seu estômago, é dissolvido ali, e a maior parte dele vai para o seu organismo. Só que grande parte sai nas fezes e xixi, né? Quando você recebe uma vacina ou uma injeção, ele vai direto na sua corrente sanguínea. Como, por exemplo, alguma coisa injetada na veia. E, obviamente, a absorção dessa substância vai ser maior. Alguns medicamentos, eles, por exemplo, atravessam a sua barreira cerebral, por exemplo, vão para o seu cérebro. Alguns, eles vão ter capacidade de afetar coisas com relação aos seus órgãos. Então, a medicina com relação à insulina vai ser relacionado a, de repente, uma falta de insulina que você tem, e aí você quer ter mais insulina, porque o órgão que produz não tá produzindo, acho que é o pâncreas, não lembro, não tá produzindo da forma devida, né? Então, é um exemplo em vivo, né? Como a cápsula, ela vai no animal, por exemplo. Então, a cápsula produz um gás de carbono dióxido de carbono, injetando ácido acético e bicarbonato de sódio em pó para inflar um balão de silicone para parar o sangramento intestinal, né? Então, todo esse processo para parar um sangramento intestinal específico, né? É um exemplo do uso, né? Então, tem um cara controlando o bichinho, monitor 3D, microscópio e, no caso aqui, aplicação para cirurgia. É uma cirurgia específica microscópica. Então, tem também questão de usar IA, algoritmos de classificação, né? Para saber a presença onde estão os fios, onde tem que ser cortado, né? Interessante. Usando aí ResNet, que é a imagem que a gente já viu anteriormente, e Softmax. E na prática é isso, né? Ele identifica as partes que tem que ser cortadas e corta devidamente. Que a gente tem na imagem aqui. Então, é um exemplo que poderia ser usado para ressecção de tumores cerebrais. Eu gosto muito desse canal, que é o Micro Neurosurgery, que mostra como funciona a neurocirurgia, né? Então, aqui, por exemplo, ele normalmente, alguns usam tipo como se fosse uma furadeira para abrir o crânio da pessoa, né? Cortar qual é o nome daquela merda? É tipo uma pelinha que fica em cima do cérebro. E aí acho que é duraméria. E até achar aí a seção que tem que tirar o tumor, né? Que eles têm que usar a imagem cerebral para saber onde tá, para se planejar para isso. E aí tirar ele, né? E seria interessante usar um robô para isso também. E é usado. Não tem, é assim que o sistema funciona, né? Tem um cara com relação à imagem, tem um cara com relação ao controle. Várias coisas, né? Aí tem questão de autonomia, né? Não tem um que é totalmente pelo ser humano e um totalmente robótico. Tem as áreas do meio. Obviamente, muitas pessoas talvez não gostariam de ter uma cirurgia operada totalmente por um robô. Que a pessoa poderia falar, pô, eu confio menos no robô do que numa pessoa por uma cirurgia no meu cérebro. Então vamos supor que uma cirurgia, uma neurocirurgia como essa daqui,
possa ser feita por um robô totalmente no futuro. Um IA e todo. Eu, pessoalmente, não gostaria. Eu não me sentiria bem, talvez. Mesmo se eu tivesse feito o sistema, né? Então, tem essa questão de cada vez mais a gente ter uma alta autonomia, talvez o médico somente verifica se tá tudo certo, ou uma autonomia completa. Então, no geral, era isso. O objetivo foi dar apenas alguns conceitos básicos com relação a aplicações de deep learning, de inteligência artificial, no geral, para robótica. Embora a gente vai ver posteriormente que tem muitas mais aplicações que a gente pode achar. Depois a gente vai para inteligência artificial geral, que é o tema que eu mais gosto. Com relação a isso. E vai ser o tema principal desse curso. Até o próximo episódio.